Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Cristão. Eu sou André de Mello, o Economista Cristão, e aqui nesse canal a gente sempre fala sobre economia, investimentos e finanças bíblicas, que é o caso do vídeo de hoje. Hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito importante, como se alegrar em meio ao caos. E nós vamos falar bem de dinheiro aqui mesmo. Se você não se inscreveu no canal, peço que se inscreva para que você possa ser notificado assim que eu subir os novos vídeos. Eu coloco os vídeos aqui todos os dias e você consegue aprender um pouco mais de economia, investimentos e finanças bíblicas. Já vai dando like porque o conteúdo está muito bacana. Bora pro vídeo. Esse tema acaba sendo um pouco intrigante. Como se alegrar no caos? Bom, caos, a própria palavra já diz, é algo ruim, é várias situações acontecendo meio que ao mesmo tempo, situações ruins, situações que te deixam para baixo e você tendo que se alegrar. Bom, mas só como é que a gente consegue fazer isso? Eu quero ler um texto que encontra-se em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. E é uma poesia lindíssima. E a gente canta isso. Inclusive, a canção que fala dessa poesia está fazendo muito sucesso. E eu tenho certeza que vocês sabem qual canção é. Só que eu não vou colocar aqui por questões de direitos autorais. Mas só que eu quero ler com você. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18, que diz assim: mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o trabalho da oliveira falhe, e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco, e não haja gado nos estábulos, ainda assim regozijarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Nós cantamos isso e cantamos alegre, e a gente pula, e a gente se alegra. Tá tudo certo, não tem problema nenhum. Inclusive, isso aqui foi feito para cantar mesmo. Não sei se você sabe, mas só que Abacuque, ele era, além de profeta, ele era um levita. E esse aqui, ele escreveu uma canção. E no finalzinho do texto, no último versículo de Abacuque, ele diz que isso é para o cantor-mor, para acompanhar com instrumentos de corda. Então tá tudo certo a gente cantar isso. A questão está aqui. Será que a gente está cantando essa música realmente pensando e meditando na letra dela? Porque isso aqui está falando de caos, caos econômico e caos social. Nossa, André, mas só que eu nunca tinha pensado por esse modo. Pois é, a Bíblia fala de economia mais do que a gente pensa. E eu queria trazer para 2023, para você pensar um pouco como seria 2023. Porque aqui nós estamos falando de mais ou menos 580 anos antes de Cristo, tá? Então nós estamos falando isso, somando aqui mais ou menos uns 2.600 anos atrás foi quando Abacuque escreveu isso. Mas, como seria em 2023? Naquela época, a economia de Israel, e não só de Israel, todas as nações ali no entorno, era basicamente agrícola. Então por isso que Abacuque fala, ainda que a figueira não floresça. Figueira produz figos, ou seja, é um alimento básico dos judeus. Não haja fruto nas videiras. Videiras são plantas de uvas, tá? Ainda que o trabalho da oliveira minta ou falhe, a oliveira produz olivas ou azeitonas e a gente tira o tradicional óleo de oliva dali. Os campos não produzam alimento, campos de trigo, campos de cereais, enfim, aquilo que utilizava-se como base alimentar. Os rebanhos sejam cortados do seu aprisco. Aqui a gente está falando de ovelhas. E eles utilizavam ovelhas para fazer roupas de lã. Eles também utilizavam a carne das ovelhas. E não haja gado nos estábulos. Nós estamos falando de vacas e bois utilizados para alimento. Ainda assim regozijarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Eu quero trazer para 2023 e você comece a imaginar a situação de caos econômico, social, que Abacuque estava descrevendo nesse texto. Pense assim, ó. Mesmo que a figueira não floresça, 2023, mesmo que não haja emprego. Nem haja fruto nas videiras, 2023, nem haja trabalho em negócios. Ainda que o trabalho da oliveira falhe, 2023, ainda que não tenha alimento. E os campos não produzem alimento, 2023, e esteja passando fome.
Ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco. 2023. Ainda que não tenha dinheiro nem crédito. E não haja gado nos estábulos. 2023. E o sistema entre em colapso. Ainda assim, regozijarei no Senhor. 2023. Ainda assim me alegrarei. Exultarei no Deus da minha salvação. 2023. E louvarei ao Deus da minha salvação. Aí a gente pensa, será que a gente consegue se alegrar em meio a essa situação que eu coloquei para vocês? Sem emprego, sem negócios, sem alimento, sem dinheiro, sem crédito e o sistema entrando em colapso. Eu às vezes não consigo imaginar como seria isso, sinceramente. O sistema todo entrando em colapso. E pensando bem, às vezes eu penso em uma situação similar que a gente está passando hoje, ou a gente vê alguém passando. Graças a Deus não estou passando por isso, nunca passei e não desejo passar. E não desejo que ninguém que esteja vendo esse vídeo meu passe por isso. Mas só que Abacuque, Deus havia revelado a Abacuque que o povo de Israel iria passar por isso, e eles passaram. Eles passaram porque os babilônicos invadiram Israel, invadiram Jerusalém, e o pessoal passou por essa situação aqui. Só que Abacuque sabia porque Deus havia dito a ele, e mesmo assim ele conseguiu se alegrar, mesmo sabendo o futuro. Como é que a gente consegue? Como é que a gente pode se alegrar numa situação dessa? Recentemente, mas não é tão recente assim, faz uns 2 anos isso, minha esposa e eu estávamos de férias, e a gente viajou, e a gente pegou um Uber na viagem, e quando a gente entrou no Uber, a gente começou a conversar com o motorista, eu não me lembro o nome dele, e eu lembro que ele falava um português assim, meio que um portunhol. E aí eu perguntei a ele, o senhor não é daqui, né, do Brasil? Ele falou assim, não, eu sou da Venezuela. Aí eu fiz uma pergunta a ele, comecei a conversar, e durante a conversa eu perguntei, falei assim, amigo, aquilo que a gente vê na TV sobre as coisas que estão acontecendo na Venezuela, o senhor que esteve lá ou morava lá recentemente, pode me dizer se isso é verdade? Ele falou assim, não, o que aparece aqui não é verdade. Aí eu perguntei, não? Ele falou assim, é muito pior. Lá você não tem condições, o dinheiro não vale mais nada. É a condição que eu coloquei, que não haja dinheiro nem crédito. Você precisa de um pacote de dinheiro desse tamanho para ir no mercado e comprar um sabonete. Você chega lá, não tem sabonete. Aí eu comecei a imaginar, quando eu li esse texto, aí eu pensei nessa situação, aquele motorista de Uber me explicando como estava a vida dos venezuelanos enquanto ele estava lá. E se a gente olha, a gente sabe que nesses últimos 2 anos a Venezuela não melhorou não, pelo contrário, piorou. Como é que a gente consegue se alegrar numa situação dessa? É difícil. É muito difícil. Eu confesso que é difícil. Mas só que como que a gente consegue fugir desses pensamentos de medos quando a gente fica angustiado? A quem que a gente deve recorrer? E aqui eu quero trazer mais um texto. Salmos 46, versículo 1, diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente na angústia. Então, quando nós estamos angustiados, quando nós estamos com medo, é em Deus que nós vamos encontrar um refúgio e uma fortaleza. E nós vamos nos manter firmes. Porque se não for Deus em nossas vidas, em uma situação como essa, ou às vezes muito menos do que isso, a gente cai. O nosso emocional abala. A nossa mente nos trai. E a gente se vê caindo emocionalmente, financeiramente, como pessoa, como pai, enfim. Você se derrota. Aqui, ó. Deus é o nosso socorro, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Somente com Ele no nosso lado, a gente consegue passar por situações de medo e situações de angústia. E eu tenho certeza que vocês já passaram. Todos que estão me assistindo aqui já teve medo de alguma coisa. Talvez você não esteve numa situação tão drástica como Abacuque descreveu nesse texto. Talvez você não esteja numa situação tão drástica como os venezuelanos estão passando nesse momento. Talvez seja muito menos, mas só que você já conseguiu se sentir angustiado. O medo já conseguiu tomar conta de você e a fé foi embora.
E como que a gente consegue acreditar num refúgio, numa fortaleza, numa situação dessa? A gente precisa recorrer à fé. Porque um cristão ele precisa ter fé para agradar a Deus. Isso está em Hebreus 11, capítulo 6. Por quê? Vamos para a Bíblia? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência ou a prova das coisas não vistas. Algumas traduções dizem que se esperam. Aquilo que você não viu, você espera. Você pode estar numa situação complicada, financeiramente falando. Eu estou tratando de dinheiro aqui, tá? Porque a gente está falando, o nosso canal aqui fala de finanças, investimento, economia. E aquele texto bíblico de Abacuque fala de dinheiro, economicamente. Israel passou por um caos econômico. Foi o que ele descreveu ali. E quando você talvez possa, o país não está passando por um caos, mas talvez a tua vida financeira pode estar um caos. E você tem como recorrer à fé. Ou seja, você vai ter que começar a fazer alguma coisa e ter fé de que aquilo vai acontecer. E ter fé de que aquilo vai se sustentar. E a fé é duas coisas. Primeiro, a fé é a substância, é a base, é o alicerce. Sem fé você não consegue ser um cristão. Porque você não vê Deus. Você nunca viu Ele como uma pessoa. Você sente Ele. Para você sentir, você precisa ter fé. Acreditar. E no segundo ponto, a fé, além de ser a base, a substância, a fé é a prova, a fé é a evidência. Alguém te perguntava assim, mas como é que você sabe que vai dar certo? Eu disse, não, porque eu acredito em Deus e vai dar certo. Então a fé não é somente a certeza. Além de certeza, a fé é a prova. Se você não consegue se provar ou provar a sua crença através da própria fé, você entra em contradição. Então a fé é a base e além de a base, a fé é a prova. Só que numa situação dessa, é bem comum nos faltar fé. Porque quando tudo vem contra, vamos ser sinceros. Provavelmente você já cantou essa canção que eu disse no início do vídeo, com aquele texto de Abacuque, e você canta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Mas você prestou atenção na situação que Abacuque descreveu? Eu tentei trazer para 2023, talvez minhas palavras se faltaram. Mas só que nós temos que pensar em caos. Como que você se alegra numa situação dessa? Como que você se alegra quando falta fé? Quando o medo invade a sua vida? Esse mês eu completei 36 anos de idade e eu ganhei essa Bíblia aqui da minha esposa. Ela tá aqui, ó. Bíblia de Estudos do Spurgeon. E quando eu fui preparar esse vídeo, eu peguei e dei uma lida nessa Bíblia, no texto. E ali tinha uma citação de Spurgeon. E era uma frase que eu quero trazer aqui. E diz assim: David disse, estou com medo. Admire sua honestidade ao fazer esta confissão. Alguns homens nunca teriam admitido que estavam com medo. Eles teriam gritado e dito que não se importavam com nada. Geralmente, não há maior covarde neste mundo do que o homem que nunca reconhecerá que está com medo. Nós, seres humanos, temos medo. E o medo nos sabota. E quando você estiver numa situação dessa, que você vê que a sua fé parece que não é suficiente para ganhar do seu medo, você fica com aquela situação, não, eu acredito, mas só que a situação é tão contrária a você que você hesita em acreditar. Vamos para Marcos capítulo 9, versículo 24. Senhor, ajude-me na minha falta de fé. Deus nos conhece. O próprio Deus se fez homem e veio aqui à terra, Jesus Cristo, para sentir o que a gente sente. Então Ele sabe que nós não conseguimos prever o futuro. Então Ele sabe que a gente tem medo, a gente hesita. E às vezes a nossa fé parece que é engolida pelas nossas angústias. Mas só que quando você se sentir assim, peça a Deus, Senhor, me ajude na minha falta de fé. Me ajude na minha incredulidade. Porque Ele é capaz de te ajudar. Ele é capaz de te fortalecer. E mesmo em uma situação tão contrária, você é capaz de encontrar forças e dizer aquilo que Abacuque disse. Ainda assim regozijarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Que Deus abençoe a todos vocês.
Se esse conteúdo fez sentido para você, peço que dê o like. Também se inscreva no canal do Economista Cristão, que aqui eu sempre trago conteúdos desse tipo, de finanças bíblicas, como foi o de hoje. Também falo de economia, também falo de investimentos. Dá uma olhada no nosso canal do Economista Cristão. Lá já tem mais de 60 vídeos que eu posto falando sobre esse tema. E a partir desta semana eu comecei a fazer um programa diário, ao vivo, às 10 horas da manhã, que eu falo, o nome do programa chama Café do Investidor. E eu falo sobre economia, sobre investimento, sobre as notícias do dia a dia que levam a economia do mundo como um todo. Que Deus abençoe vocês. Por favor, dê o like, peço mais uma vez, porque isso é muito importante para nós, que é assim que o YouTube reconhece esse trabalho e propaga para os demais. Até o próximo vídeo do Economista Cristão.